Boa noite. A minha ideia hoje era só fazer do computador, mas a câmera não está funcionando. Oi. Boa noite. Boa noite, pessoal. Vou ficar só ouvindo um pouco, porque eu vou entrar no ônibus para ir para a aula, tá bom? Para outra aula. Dá para ouvir, né? Quero ver Quero como é ver que como é essa que moça essa vai moça vai fazer fazer duas aulas duas ao aulas mesmo ao mesmo tempo. tempo. Não tive como sair antes, daí, mas vou acompanhar aqui, tá bom? Ok? Ok. Ok. Deixa eu Vou compartilhar a compartilhar a tela aqui tela para a aqui gente para já a gente já começar. começar. Professor, está dando eco aí sua fala. Pois é, eu tô tentando descobrir o Descobrir que o que que está está acontecendo acontecendo nesse aqui. app. Deixa eu- Melhorou? Agora sim. Ok. Vou abrir aqui o nosso slide. Eu vi que botou Vocês no ar, tiveram, em casa eu vocês vi, tiveram a oportunidade de dar uma olhadinha no material que foi enviado em PDF para vocês? não está conectado aqui. Alguém conseguiu dar uma olhadinha no material? Bom, tá bem diferente, né? É que Não, no meu caso não, professor. Infelizmente não. Tá, já abri aqui. sabe, né? Aqui tá bom. Não, só 30% de bateria. É, conecta, tá? Tive que consertar um dente e aí me atrasei um pouquinho. Já está aqui o material. Então, é, Pronto. Tá dando para todo mundo ver aí? Sim, professor. Vamos lá. Pessoal, nossa aula de hoje, para mim está expandido para vocês, está aparecendo só. Nossa aula de hoje é sobre oratória. Nós tivemos aí a nossa aula sobre a entrevista, tivemos a nossa aula sobre. tá, Então, tá amplo. Tá. tá. Tivemos a nossa aula sobre a anamnese, tivemos a nossa aula sobre a entrevista e hoje nós chegamos na oratória psicanalítica. Lembrando que, quando a gente ouve falar de oratória psicanalítica, o que vem à nossa mente logo é uma fala correta, é uma fala com o português correto, não é isso? Porém, nós vamos aprender É, hoje um pouquinho, que não não tá virou aqui pegando. para vocês, né? Eu já estou no primeiro slide e não está indo. Deixa eu ver aqui. Bota de pé, pra caminhar de outra. Agora que foi. Não dá para ouvir direito no fone. Pronto, vamos lá. Tá? O que Diz é a que oratória psicanalítica? Mari, desliga para mim oi, o teu áudio. tá. Eu estou vendo toda a tua conversa aí. Vamos lá. O que é a oratória psicanalítica? Vamos dar uma olhada aí no nosso material. A oratória, vista pela lente da psicanálise, o discurso como manifestação do sujeito, não apenas como habilidade comunicativa.
Revelação do inconsciente. A fala como espaço privilegiado de revelação do inconsciente e do desejo, onde emerge aquilo que nem sempre controlamos. Significante lacaniano. Lacan é a importância do significante da construção da identidade do orador. Somos marcados pelas palavras que nos nomeiam. O que vem a ser a oratória psicanalítica? A forma como você vai abordar a pessoa analisada, ela tem que trazer para essa pessoa, de imediato, ela tem que trazer ali, né, aquele acolhimento, e ela tem que ser de uma forma assertiva. Quando eu falo de forma assertiva, eu não estou falando da língua portuguesa em si, de colocar bem a palavra, o pronome, o predicado. Mas eu estou falando de falar de uma forma que o teu interlocutor ele esteja entendendo aquilo que você está passando para ele. Por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade de entender. Claro, você não vai estar falando todo o tempo, mas as palavras que você falar, elas precisam ser de forma plausível, de forma compreensível. Não, eu estou mudando aqui e não está alterando aí, só está indo aqui nesse menor. Vamos lá. Quando eu coloco no F5, ele não vai. Aqui já passou para o segundo slide. Pois é, eu já estou no terceiro. A revelação do sujeito como significante. Consegui a partir daqui. Tá dando para ler aí, pessoal? Tá muito pequenininho. Tá dando simples. Vamos lá. Primeiro, constituído na linguagem. O sujeito é constituído na linguagem, marcado pelos significantes que o nomeiam desde o nascimento. Identificação e discurso. A identificação do orador passa pela relação com o seu discurso e o que ele representa para si e para o outro. Ou seja, naquele momento, você não pode deixar-se levar por aquilo que você quer resolver na vida do paciente, você não pode deixar-se levar pelos pensamentos muito rápidos, que às vezes a mentalidade vai além das palavras e nós precisamos medir aquilo que nós vamos falar. Às vezes nós queremos dizer uma coisa e como a mente trabalhou mais rápida, a gente acaba dizendo outra. A fala como ato não é apenas comunicação, mas um ato que revela a estrutura subjetiva e posiciona o sujeito. A forma como você fala, ela vai dizer muito do que você é, do que você traz. Se a sua fala mostra que você realmente tem esse conhecimento, a pessoa analisada, ela vai sentir mais confiança de estar com você, de abrir-se na questão que ela precisa colocar. Então, quando o orador precisa falar, ele tem que ter convicção daquilo que ele está falando. Ou seja, se eu começar aqui a gaguejar o cacuete, o o a, o e, vai dar a impressão de que eu estou com medo ou de que eu não tenho noção do conteúdo que eu preciso passar. E eu preciso que essa pessoa que está sendo analisada por mim, ela sinta essa confiança em mim. Ela sinta que eu não estou falando coisa com coisa, de que eu tenho noção daquilo que eu preciso passar de informação para ela e daquilo que eu estou absorvendo do que ela está me falando. Às vezes a pessoa que está lá, ela tem tanta preocupação com essa questão que ela fica medindo palavras. E aí ela vai dizer para ti assim, eu não sei como dizer isso. Normalmente eu olho assim com aquele olhar bem acolhedor e digo assim, fale da forma que você se sentir à vontade e eu vou compreender o que você está falando. Isso vai trazer para a pessoa uma confiança de que ela vai poder se expressar. Então, acredito eu que vocês já viram isso em outros conteúdos. Dentro do set analítico, nós não estamos para julgar e nem tampouco para ameaçar a pessoa, de trazer desconfiança a ela de alguma forma. Mas, pelo contrário, nós lá dentro somos amorais e precisamos ali ter uma escuta analítica. O significante representa o sujeito para o outro significante. A oratória psicanalítica compreende que cada palavra carrega camadas de sentido que vão além da intenção consciente do orador.
estabelecendo uma rede simbólica que nos constitui. Então, muita atenção para aquilo que é dito e sempre coloque de uma forma posicionada. Se você coloca, eu acho que você está com uma depressão ou será uma ansiedade. Ou seja, você já está passando uma dúvida para ele, além da que ele já tem. Enquanto que absorva, ouça e fale o necessário de uma forma assertiva. Aí na AMA tem também um curso de oratória que eu já vi muito bom. Tá? É uma oratória, uma linha geral. Transferência e discurso na oratória. A transferência, o vínculo psíquico inconsciente que se estabelece entre o orador e a audiência, criando um campo relacional único, intenso, que vai além da simples transmissão de informação. A pessoa analisada por você, ela tem que sentir essa confiança, essa transferência de que ela está falando com alguém que estudou e que tem o conhecimento para ajudá-la, para influenciá-la naquilo que ela precisa. Essa pessoa, ela não está precisando de mais dúvidas, ela está precisando de alguém que estabeleça com ela essa ponte e ajude ela naquilo que faz sentido, que realmente faz sentido para ela. Então, se ela está ali preocupada, já tem uma sobrecarga de ansiedade, já tem uma sobrecarga de depressão, de trauma, e ela se depara com uma pessoa que não está transmitindo a ela, através da sua voz, a confiança, através do seu acolhimento, então ela não vai permanecer. A paciente dessa semana que eu atendi, ela disse para mim o seguinte, não sei se cheguei a comentar com vocês, ela começou comigo com algumas semanas, e ela disse que na cidade do Rio de Janeiro, onde ela morava antes, ela passou por cinco psicanalistas. E ela disse que não ficou com nenhum, porque ela não conseguiu se sentir à vontade, não conseguiu se sentir segura. Então, uma das nossas principais ferramentas é a fala. É aquilo que você fala que vai fazer significado para essa pessoa e vai ajudar essa pessoa a entender-se melhor. O desejo inconsciente. O orador psicanalítico, ele conhece o lugar do desejo e do inconsciente na recepção do discurso, compreendendo que cada ouvinte filtra a mensagem através da sua própria história. Muito atentos a isso. Ali a pessoa está sendo analisada, ela está falando para você e ela também vai te ouvir. Vai chegar o momento de você fazer a intervenção. E nesse momento é importante que você esteja com a atenção ligado ao que foi falado, porque normalmente o que a pessoa vai escutar é através da própria história dela. Então, você vai ter que ser ali naquele momento assertivo, olha, sua situação dessa forma, dessa maneira, para que você possa ter um resultado. Aí entra a parte da escuta e silêncio. A escuta ativa e o manejo estratégico do silêncio como ferramentas essenciais para criar espaço de reflexão e permitir que o sentido se construa. Gente, a escuta é saber quando ouvir. O orador, nesse caso, o orador psicanalítico, ele precisa saber o momento da intervenção, o momento em que ele vai poder se colocar para que ele não intervenha em um determinado momento onde a pessoa está ali envolvida no seu inconsciente, abrindo o inconsciente, e aí você faz uma intervenção ali. Aquela pessoa acabou perdendo o foco. Aí ela vai ter dificuldade de reconstruir aquilo que ela já tinha começado. Pessoal, até aí tá dando para todo mundo acompanhar? Dá um joinha aí. Professor. Técnicas psicanalíticas. Oi? Nossa, confirmei que tá dando para acompanhar. Beleza. Vamos lá. Técnicas psicanalíticas aplicadas à oratória. O uso da voz, imposição, entonação, ritmo para expressar o inconsciente do sujeito. A voz carrega não apenas palavras, mas afetos, hesitação, certezas que comunicam além do verbal. Pessoal, entendo.
Se você vai atender o teu paciente com aquela voz de quem está caminhando para um velório, de quem teve assim uma perda terrível, a tua voz vai transmitir essa tristeza. A tua voz vai transmitir esse impacto de que algo não está bem. Então, você receber essa voz triste, você receber essa voz de choro é uma coisa, mas você, como orador, vai colocar para ele de uma forma que essa pessoa se sinta, como nós falamos, acolhida, que ela não sinta medo de falar, que ela possa realmente falar o que ela precisa falar. Se você chega e começa a falar de uma forma tristonha, aí a pessoa vai dizer assim, bom, meu psicanalista está mais ansioso, mais depressivo do que eu. Então, a forma como você fala. Você já chegou perto de alguém e essa pessoa fala contigo de uma forma que te traz alegria? Você está lá numa situação, às vezes a pessoa não sabe que situação você está. E aí chegou aquele colega, ele já chega rindo perto de você, já transmite uma alegria, mesmo que você esteja meio para baixo, certo? Então, o orador psicanalítico, ele tem que entender que a voz dele vai transmitir ou alegria, ou tristeza, ou empatia, tá? Você precisa dominar essa técnica de mostrar para essa pessoa que está contigo, até porque nós chegamos com pessoas. Eu tive um paciente que ele chegou e ele estava tão deprimido que a recepcionista me procurou no final da consulta e ela disse assim: Ariel, esse paciente parou ali na frente e ele estava assim tão para baixo que a vontade que eu tive foi de chegar lá e dar um abraço nele. Isso é recepcionista. Então, a pessoa já chega sobrecarregada, já chega oprimida de tantas situações. E ouvir você falar de uma forma deprimente, eu acho que talvez seja uma depressão, talvez. Então, isso já vai cortar a empatia, já cortou o ritmo, já cortou a alegria. Mas eu quero que você entenda que essa tua entonação, além de transmitir essas questões, você tem que entender que essa tua entonação vai envolver essa pessoa, vai dar a ela vontade de falar ou vai fazer ela se retrair. Eu já tive pacientes que passaram com outras pessoas para fazer terapia e disseram que quando chegou lá, o terapeuta olhou para cada um e disse: sim, me conte o que está acontecendo. Não vai falar? Não tem nada para falar? Então, a pessoa já está ali problemática, ela vai se sentir mais angustiada. Né? A paciente relatou para mim que nessa hora que o médico falou isso para ela, o terapeuta falou isso para ela, ela disse assim: eu posso ir no banheiro antes? E ele disse: pode. Ela saiu, foi no banheiro, do banheiro para a parada do ônibus. Por quê? Porque ela se sentiu mal. Então, a tua voz, a forma que você abrange essa pessoa, vai falar muito a respeito do teu posicionamento e vai falar muito se essa pessoa vai querer continuar o tratamento com você. Mais o detalhe: existem vários tipos de pessoas. Vou colocar logo aqui, qualquer coisa depois a gente revisa ali na frente. Mas existem vários tipos de pessoas. E você vai ver que existe aquela pessoa que ela é mais acelerada, ela é mais elétrica. Legal. Então, eu tenho que saber como me posicionar com a mais elétrica e eu tenho que saber me posicionar com aquela pessoa que é um pouco mais lenta, e ela ainda não conseguiu chegar em um X. E ela é bem explicadinha. E aí ela vai te contar uma situação. Ela disse: mas o meu pai, ele falou que você precisa ter atenção, porque se você for um pouco mais acelerado, a intenção vai ser querer. E você, como orador, vai ouvir e vai falar na hora certa para poder ajudar essa pessoa, tá? Compreenda que existe aquela pessoa mais 2x, existe aquela 1x e aquela meio x. Quase meio x. Vamos lá. Autenticidade. A importância da autenticidade e da ausência do ideal do orador. Perfeita. Lacan, Seminário 8. Assumir a própria falta como potência, não como fraqueza. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui de uma forma prática para vocês.
Não queira ser alguém que você não é. Porque eu não sei se algum de vocês já teve oportunidade de assistir a Sessão Terapia, uma série brasileira, onde apresenta um terapeuta fazendo alguns atendimentos. Se você não teve oportunidade, dê uma olhadinha, tá? Mas, às vezes, a gente procura alguém em quem se espelhar. E aí você vai ver lá, o terapeuta ele se coloca de uma forma bem neutra, né? Muito bem colocada, mas às vezes nós queremos nos prender àquele modelo, ou ao modelo que nós já vimos, ou o modelo que nós passamos. Eu fiz terapia com uma pessoa que era ótima e ela era muito enérgica. Bom, a energia dela era dela, era da própria autenticidade dela, era ela que era daquela forma. Consegue entender? Então, se você é uma pessoa que tem um outro tipo de expressão, não tente ser quem você não é. Até porque, normalmente, o teu acompanhamento não vai ser só uma sessão. Então, se você começa a sessão de uma forma e lá na frente você começa a mudar e mudar, até o teu analisado vai ficar preocupado com você. Tá? Então, seja autêntico, seja você. Psicanalista, no nosso curso a gente sempre comentava isso, os mestres diziam, você não pode ter vergonha de quem você é e não tenha vergonha daquilo que você precisa falar. Se o assunto tem pessoas que têm uma trava. Quando é para falar sobre sexo, ele já começa a milindres. Quando é para falar sobre certa situação, ele começa a milindrar. Eu vi um barulho aqui, tá saindo normal a voz aí? Eu acho que é diferente, né? Mas assim, Vamos lá. Corpo não verbal. O corpo e a linguagem não verbal como extensão do discurso psicanalítico. Gestos, postura e movimentos revelam aquilo que as palavras por vezes silenciam. Então, você está analisando. Você não sabe quem é a pessoa que você está analisando. Então, procure observar e se portar de uma forma que você fale, não só com a boca, mas que você fale com o corpo, você fala com a mão, você fala com os seus movimentos, certo? Então, até o movimento vai trazer um impacto na vida do teu analisado. Até, às vezes, é necessário em algumas situações, e isso vocês vão aprender no decorrer da caminhada, mas às vezes no decorrer da caminhada você está lá fazendo a tua sessão, ouvindo e tal, e na hora da tua intervenção você precisa ali de um estalo para mostrar para essa pessoa que algo tem que ser diferente, certo? Às vezes na vida nós precisamos desse estalo. Então é necessário, ok, acorda Brasil. Vamos lá que eu caprichei nessa apostila aqui, dá tempo. Estou correndo um pouquinho. Se tiver dúvida, já anota aí. No final a gente vai falar sobre essas dúvidas, tá? Prática construindo um discurso psicanalítico. Introdução provocativa. Estruturação do discurso iniciando com uma introdução que provoca o desejo de escuta. Capturando a atenção pela via do enigma ou da identificação. Qual que é a primeira coisa que você fala quando o teu analisado chega lá, se coloca lá, se for o divã ou se for uma poltrona, e aí? Como que você começa o teu discurso? Você tem um gancho? Estruturar esse discurso de uma forma que você possa trazer essa pessoa a se dispor a falar aquilo que ela precisa falar é muito importante. Desenvolvimento ressonante. O desenvolvimento utilizando significantes que ressoam na audiência, construindo pontes entre o universal e o singular de cada ouvinte. Conclusão marcante. Conclusão que deixa uma marca subjetiva, abrindo espaço para reflexão posterior, ao invés de fechar sentidos de forma definitiva. Ou seja, você vai ter um momento onde você vai falar de uma forma conclusiva, de uma forma ilustrativa. Ou seja, às vezes você vai poder colocar ali, encaixar ali uma história, uma situação que contextualiza
que vai de encontro àquela necessidade do teu analisado. Na oratória psicanalítica, cada discurso tem o potencial de tocar o real. Olha só que frase linda. Cada discurso tem o potencial de tocar o real, provocar deslocamentos subjetivos e criar laços que transformam tanto quem fala quanto quem escuta. Nunca esqueça que, mesmo ali no teu atendimento, você também está trabalhando você. Você está se ouvindo, você está trabalhando você. Cada palavra, ela tem o potencial de tocar o real. Se a tua palavra está direcionada no sentido daquela situação, aquela pessoa vai sentir o impacto. Porque eu não consigo encontrar em mim nenhuma qualidade. Porque as pessoas me falam dos meus defeitos. Legal. Mas você também tem qualidades. Vamos tentar enxergar as suas qualidades? E aí você pode colocar aí uma comparação, uma história de alguém que só conseguia ver os seus próprios defeitos. Tá? Então, aquilo que você vai falar, a gente sempre diz que a questão é muito na escuta. Mas quando for falar, a sua fala, atenção que eu vou dizer, ela precisa ser assertiva, direcionada, tá bom? Desafios e possibilidades da oratória psicanalítica. Vulnerabilidade. Lidar com o mesmo nervosismo e a ansiedade. Reconhecer o sujeito falante em sua vulnerabilidade como parte construtiva do ato de falar. Não é porque eu travo que eu vou me descuidar daquilo que eu preciso falar. Olha só, tem momentos que nós precisamos falar e parece que trava. É uma vulnerabilidade nossa. A mente funciona mais rápido do que a boca. Porém, eu vou colocar essas palavras, eu vou recolocá-las se necessário, tá? De uma forma que eu possa reconstruir ou construir aquilo que eu preciso passar. O nervosismo, tem gente que já me procurou e disse assim: eu fiz o curso de psicanálise, eu me formei em psicanálise, mas eu não me sinto seguro de atender ninguém. E as poucas pessoas que essa pessoa atendeu sempre comentaram coisas boas a respeito dela. Então, o que está faltando? Está faltando esse profissional tratar nele essa vulnerabilidade. Reconhecer e tratar nele. Por quê? Nervoso sempre vamos ter. Toda vez que vamos falar em público, nós vamos ter um nervoso. E o que acontece? Eu não posso deixar esse nervoso me paralisar. Vamos falar um pouquinho sobre o medo, né? Acredito que a gente tem outra matéria aí que vai falar um pouco mais específica. Mas o medo é um instinto natural. E eu não posso deixar o medo me impedir de realizar ou de concretizar algo que eu preciso fazer. Ou seja, se tem uma situação, principalmente quando se trata de uma situação nova, nós vamos trabalhar com pessoas que nós oficialmente não conhecemos, vamos estar conhecendo ali no momento do atendimento. Então, é comum a gente sentir ali um nervosismo, sentir uma certa inquietação, mas eu preciso me posicionar que para isso eu estou estudando, estou me aperfeiçoando, é para atender essas pessoas. Eu participei de uma ação social e foi feita numa escola. Estava lá o meu banner, psicanalista, e eu estava aguardando as pessoas do lado de fora. E aí chegou uma professora. E aí ela olhou o banner, leu, releu, aí ela disse assim: eu nunca fui num atendimento de psicanálise. E como é? Aí eu disse: bom, agora você tem a oportunidade de ir. Aí ela disse: tá bom, eu vou. Então ela entrou e sentou-se e nós começamos a falar. E aí ela disse assim: mas o que eu vou falar? Eu não tenho nada para falar. E eu disse: talvez você não tenha, ache que não tenha nada para falar. Mas me conta um pouco da sua história. E aí ela começou a falar: não, eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa assim, eu faço isso, eu faço aquilo. E eu comecei a observar. E aí, em uma frase, ela terminou,
E eu disse assim, ó, você já percebeu que você tem dificuldade de dizer não? Quando eu disse isso, a mulher já começou a chorar. E ela disse, ouvindo você falar, eu realmente não consigo dizer não para as pessoas. Então, a forma como você fala, por mais que venha o medo, você está ali como analisador. Analisador é ótimo, né? Analista. Então, sua função ali é analisar. Observe cada detalhe, com atenção. Ah, mas eu tenho medo de falar. Não tenha medo de falar. Você estudou, você aprendeu e agora você vai falar. E quando eu digo falar, você vai falar com prioridade. Ei, psicanalista que está se formando, você precisa entender que você estudou um conteúdo, que você aprendeu e que agora você está se profissionalizando. Então você tem que ter convicção daquilo que você está falando, tá? Então, orador, no nosso caso, a oratória psicanalítica, você vai trabalhar de uma forma com o público e também com o individual. Esse um por um, que no caso para mim é mais interessante, é que você vai olhar assim, ó, olho no olho, olho no olho, sabe aquela verdade nua e crua? Tem gente que se forma como psicanalista e ele tem medo de colocar para o seu analisado a realidade. Ah, mas se eu falar para ele que ele tem que mudar isso, não, você está ali para analisar. Então, olho no olho, com toda a atenção, com toda a convicção daquilo que você estudou, daquilo que você aprendeu, daquilo que você realmente absorveu. Escute, porque as aulas são a mesma para todo mundo, mas infelizmente nem todo mundo absorve da mesma maneira. Tem aquela pessoa que ela observa mais, que ela absorve mais. E tem aquela pessoa que ela simplesmente ouviu a aula, ela prestou atenção, mas ela não conseguiu absorver todo o conteúdo. Então, tudo o que vocês estão estudando nesse período de, de formação é importante para vocês. Ah, mas a oratória não é tão importante. É importante. Porque a forma como você comunica é que vai trazer ao teu analisado a continuidade, a mudança ou não. Entenda que se você fizer a vez do amiguinho, ah, o meu analisando tá chorando e vou chorar também, meu analisando tá triste, eu vou ficar triste também. Não, 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 não. Essa não é a sua função. Você está ali para ajudá-lo. Ele precisa chorar? Precisa. Toda sessão vai ter choro? Não, nem toda sessão vai ter choro. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Nem toda sessão vai ter choro. Tá? Ah, mas então se não teve choro, não teve mudança? Não, não é bem por aí não. A mudança começa quando eu passo a ouvir. E quando o teu analisando está lá falando para você, ele automaticamente também está se escutando e percebendo o que está ao seu redor. Vamos lá. Deixa eu passar aqui para o próximo ponto. Ética do discurso. A oratória como ato ético, responsabilidade diante do outro e do discurso, sabendo que nossas palavras produzem efeito. Se você disser para o patinho feio que ele continua feio, ele não vai voar feito um cisne. Você precisa dizer para essa pessoa que ela precisa encontrar aquilo que é real na vida dela. Psicanalista, você vai ter que ter a coragem de dizer para essa pessoa, olhando nos olhos, tá? Você precisa encontrar a realidade dentro de você, a sua beleza. Não é porque as pessoas ao teu redor não enxergam a sua beleza que você tem que acompanhar o que as pessoas estão dizendo. Você tem que encontrar o seu real valor. Uma das coisas que eu muito falo nas minhas sessões são sobre isso. Quem é você? Quais são as suas reais qualidades? Defeito todo mundo consegue ver. Eu quero saber quais são as suas
reais qualidades. Você consegue se amar de verdade? Até a Bíblia, ela vai dizer assim, ó, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí está um detalhe legal. Tem pessoas que não conseguem se amar, como elas vão amar a outra pessoa? Então, ame como a si mesmo. Então, se eu preciso amar como a mim mesmo, a primeira pessoa que eu preciso amar é a mim. Transformação. Potencial de transformação pessoal e coletivo através da palavra autêntica e situada. Pessoas. Pessoas. As pessoas que vão chegar até você, elas precisam de transformação. Elas precisam de ressignificação. Elas precisam enxergar o ponto cego, aquilo que elas não estão vendo, às vezes, sobre elas mesmas. Tem gente que consegue enxergar o que os outros dizem para elas. Tem gente que consegue enxergar aquilo que ela quer enxergar. E a tua mente, ela não vai diferenciar o real do irreal, a menos que você trabalhe isso. Se você acredita, a síndrome de Gabriela, se você acredita que você nasceu assim, que você é assim e que você vai morrer assim, eu quero te dizer que tudo muda a todo instante. Esse dia eu levei minha esposa no, no dentista e ele disse para ela o seguinte: você sabia que a sua boca muda toda hora? Reginaldo, você está de brincadeira. Eu sei que de tempo em tempo, conforme vai passando o tempo, vai a idade e tal, vai deslocando, vai realocando. Ele disse não. De hora em hora há uma mudança na sua boca. E aí a pessoa diz para mim que ela nasceu assim, vai morrer assim. E aí eu quero entender e trazer para essa pessoa a realidade de que ontem ela era de uma forma e hoje ela está de outra forma. Por quê? De ontem para hoje ela aprendeu algo diferente. Ela conversou com alguém, ela assistiu um filme, ela assistiu uma série, ela viu um vídeo, ela leu um livro, alguma coisa aconteceu que fez uma mudança na vida dela. Talvez ela não percebeu a mudança, mas que houve mudança, houve mudança. Então, a pessoa que está chegando até você, ela precisa de mudança, ela precisa de transformação. Então, você precisa entender que a forma como você coloca a psicanálise, ela vai mudar não só uma pessoa. Se você estiver trabalhando com uma, legal, vai mudar uma pessoa. Mas se você estiver palestrando para 15, 20, 30, 40, 100 pessoas, então a tua fala vai alcançar 100 pessoas. E aonde a tua fala alcançar, dependendo da forma como você colocou, ela vai alcançar 100 pessoas. E se você falar para essa pessoa, olhe para si mesmo e encontre a sua real beleza, opa, isso fez diferença na vida dela. Porque até agora todo mundo só disse que ela era feia, que ela não prestava para nada, que ela não ia ser nada. E aí a tua voz ecoa e diz assim, ó, você é alguém especial. Você precisa encontrar dentro de você as suas qualidades e entender quem você é de verdade. Eu acho que vou querer uma cópia dessa aula. Acredito que esteja tudo bem até aí, tá? Coloquei uma nota aqui, ó. O nervosismo não é um obstáculo a ser eliminado, mas uma manifestação do sujeito que pode ser integrada ao discurso. Vamos lá? Sabe aquela questão de que tudo se recicla? Então, pegue o teu nervosismo inicial e transforme esse nervosismo numa atitude de passar algo para essa pessoa de uma forma que você, talvez não na hora, mas de que você venha a ver o resultado. Quando você, eu acho que é um dos melhores sentimentos, é quando você trabalha com alguém, você faz ali um acompanhamento e você vê ali a evolução dessa pessoa. Nas suas anotações você percebe, né? Eu anoto tudo que eu posso, eu anoto, tá, gente? Então, eu estou aqui conversando com o meu analisado
no caso, a minha analisada de ontem, vamos fazer uma suposição, a primeira coisa que eu observei, assim que ela entrou na chamada, e aí eu olhei e disse, muito bem, como estamos hoje? E aí ela começou a falar. E eu disse assim, eu estou vendo que o seu rostinho não está tão animado quanto na última sessão. Aconteceu alguma coisa? Quando a pessoa ouve isso, ela entende que você realmente observou as características dela, que você observou algo lá. Vamos lá, me conta um pouco mais dessa situação. O que está mexendo com o teu sono? O que está mexendo com a tua vontade de comer? Ela aumentou? Ela diminuiu? Tudo isso você vai observar. E quando você coloca a palavra, a pessoa já sente o impacto. Então, aproveita esse nervosismo e já não engata, tá? Se precisa treinar a dicção, tem pessoas que têm uma dicção um pouco mais complicada, ela tem dificuldade nas palavras. Então, começa a treinar e essa dicção, né? Aquele treino bem simples, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Trabalhe bem aqui a abertura das letras, O, A, O, A, E. E treine. Ah, mas eu tenho vergonha. Treine na frente do espelho. Treine sozinho, mas treine. Se você acha que precisa, tá? Não estou aqui para apontar ninguém. Mas se você acha que precisa, treine. Isso vai servir para você com certeza, tá? Eu vou falar para vocês aqui alguns treinos que eu faço de vez em quando. Isso eu faço para mim e às vezes eu faço uma forma de brincadeira até com meus filhos para treinar tanto para ele quanto para mim. E eu digo para ele assim, fala bem rapidinho, uma pata de prata no prato de prata. E aí consegui falar isso, uma pata de prata num prato de prata. A roupa veio, o rato veio a roupa do rei de Roma já é bem batidinho, né? Então vamos lá. O peito do pé do padre Pedro é preto. Fale rapidinho, vai devagar e vai aumentando a velocidade e vai tentando falar de forma correta. Depois você tenta umas palavras mais complicadinhas, sabe? Não tem aquelas palavras assim da língua portuguesa bem complicadinhas de falar? Aí você tenta, né? É, anticonstitucionalissimamente. Essa é boa. Vamos lá, pessoal. Vou já abrir para a gente comentar aí, tá? Ficar mais interessante a coisa. Conclusão. A oratória como espaço de encontro do sujeito. Mais que técnica. A oratória psicanalítica é mais que uma técnica. É um ato de subjetivação e criação de laços autênticos com o outro. Eu vou colocar assim, ó. É, a oratória é saber o que falar e quando falar, tá? Eu tive um treinamento de capelania e você vai visitar, por exemplo, só um exemplozinho fora do contexto, você vai visitar uma pessoa que está acamada. E aí você já chega e fala, e aí, tudo bem? Opa, já tudo bem, ela não estava lá acamada. Como vai você? O meu avô, por exemplo, toda vez que a gente pergunta dele, como é que o senhor está? Ele diz assim, bem. Aí depois ele completa, bem mal. Então, a oratória não é só você colocar as palavras, não é só você saber aonde entonar, subtonar, é você saber o que colocar e em que momento colocar, tá? Sujeito em trânsito. O orador é um sujeito em trânsito que se revela e se constrói a cada fala, nunca completamente pronto. Bom, eu vou falar isso para o meu analisado. Não é assim que funciona. Até porque você vai entrar numa sessão com o teu analisado e você não sabe que nível de situações ele vai te colocar ou que tipo de situações ele vai te colocar. Às vezes a gente vai pensando numa situação e quando chega lá a gente se depara com a outra situação. E sempre vendo de onde veio essa situação que desemboca agora. Pessoal, não se engane. Muitas pessoas estão passando por ansiedade, muitas pessoas estão passando por depressão, crises fortíssimas, e elas não conseguiram entender que isso não é uma coisa que aconteceu de ontem para hoje, instalou agora. Não. Isso é algo que começou lá atrás. Então,
Eu tive uma paciente que ela nos procurou com uma situação, crises de ansiedade, crises, ela não conseguia dormir, não conseguia dirigir, não conseguia cuidar da casa, dos filhos. Beleza, e aí tranquilo, vamos ouvi-la. E aí chegou em uma determinada parte que ela começou a falar das situações da infância e uma coisa me chamou a atenção. Eu disse: me fala uma coisa, você já foi alguma vez abusada na sua infância? Ela olhou, baixou a cabeça e disse assim: eu não lembro de nenhuma vez na vida que eu não tenha sido abusada. Tu lembra mais ou menos quando começaram esses abusos? E aí ela virou para mim e disse: a partir dos 4 anos. Então, você está ali, no caso dela que começou com ansiedade, você pensa que, não, aconteceu alguma coisa para cá. E no caso dela, já tinha todo um histórico. E começava bem lá atrás na história dela. 4 anos de idade é uma idade bem complicada de começar a ter esse tipo de situação. Vamos lá, já estamos chegando no desfecho. Convite à prática. Convite à prática consciente e ao aprofundamento do conhecimento na arte de falar em público. Falar é sempre um ato de coragem. Olha só essa frase. Coragem de se expor, de errar, de existir na palavra. Guardem com vocês, se você puder anotar essa frase, decore essa frase. Olha só. Falar é sempre um ato de coragem. Psicanalista, seja corajoso, porque vai chegar momento que você vai precisar falar. Coragem de se expor. Eu, Eliel Almeida, psicanalista, estou falando para você esta situação. E essa situação precisa mudar na sua vida. Entenda uma coisa, principalmente quanto à ansiedade. Quando é que você quer resolver esse seu problema de ansiedade? Quanto tempo você acha que vai levar para você resolver esse seu problema? Você, psicanalista, vai precisar chegar o momento de dizer isso para o seu paciente. Por quê? Tem paciente que vai estar procrastinando. Você vai dizer para ele: olha, você precisa fazer isso, isso, isso. Ah, mas eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. O que é importante para você? Porque se é importante, você vai dar um jeito de fazer. Ah, eu não tenho dinheiro. O Brasil não tem dinheiro. Mas se você quer se ver livre da ansiedade, se você quer a sua saúde, você vai precisar se esforçar. Por quê? Se você tiver uma doença física e essa doença física você não conseguiu identificar, você vai precisar fazer exame. Exame é baratinho? Não é não. Você vai passar por um médico de triagem, você vai ser encaminhado por um especialista. Um especialista é baratinho? Não é não. E você, psicanalista, é especialista no inconsciente. Então, você precisa colocar as situações na hora certa e da forma certa. Certo, pessoal? Vamos lá. Chegamos aqui ao final da nossa apostila de hoje. Estou colocando aí minhas informações. Eu quero ver quem vai lá me dar um oi. Agora eu quero que você abra aí o áudio se você tem uma pergunta, se você tem uma dúvida para a gente esclarecer, senão a gente vai comentar algumas situações aí. Cadê todo mundo? A Marta. Professor, Pode falar. é só uma dúvida para ficar mais claro. Basicamente, o que seria a questão significante, esse conceito significante? Eu fiquei meio Tá, na dúvida. isso, o significante que eu coloquei aqui, deixa eu voltar, para enfatizar aqui a questão do, quem coloca o significante é Lacan, tá? É a importância do significante, do contexto da situação na construção da identidade do orador. O significante é o significado que você quer dar à situação, tá? Entendi. Mas aí, para você aprofundar um pouco mais, você pode ver aqui.
aqui, ó, que eu coloquei a referência, ó, Lacan Seminário 9. Pronto. Vou anotar, deixa eu anotar aqui. Pronto, professor. Obrigado. Márcio, contextualizando. Hoje, como orador psicanalítico, esses dias todos, essas aulas todas, a gente viu assim essa questão muito é, do atendimento em si, né? Então, vamos supor que agora eu estou finalizado e eu estou chegando agora no teu set analítico. Marcos hoje vai ser o nosso exemplo. Oi, eu. Isso. Boa tarde, doutor. Eu vim aqui com o senhor. Me pegou de surpresa. Eu não estava esperando o seu. Não, boa noite. Como é que você está? Tudo bem contigo? Mais ou menos, ó. Mais ou menos. E você poderia me explicar por que razão você está se sentindo dessa forma? Então, é por isso que eu vim aqui, eu não sei. Não sabe? Então você poderia me contar um pouco da sua história? Que a gente possa entender. De onde é que você vem? Qual é a sua história? Como é que é a sua família? Explica aí. Caiu aqui para mim, já tô voltando. Tá ouvindo? Não, tô ouvindo, professor. Ainda não tô te ouvindo. Oi? Ah, tá. Vou aumentar aqui o volume. Tá me ouvindo aí? Tá com um pouco de eco. Caiu aqui para mim, eu não consegui mais ouvir. Agora melhorou. Normalizou aí, não? O eco voltou de novo. Pronto. Tô tentando ouvir aqui, não tá saindo som para mim. Agora. Pronto, tá me ouvindo? Tô simples. Oxi, não tô conseguindo te ouvir. Fazer diferente aqui. Vou botar esse aqui. Pronto. Voltou normal? Boa noite. Eu aqui tô ouvindo normal. Pronto, agora. Já, vamos voltar para nossa entrevista. Você, voltando você estava na simulação, você disse que não sabia como estava assistindo. Como é que você falou que estava mais ou menos. Aí eu perguntei, você poderia me explicar mais um pouco? Aí você falou, eu digo, eu não sei, doutor, por isso que eu tô aqui. Né? Aí eu falei, quando caiu, né, que acho que foi na hora que caiu, eu perguntei. Então, me conte um pouco, fale um pouco sobre você, sobre a sua história, sua família, como a sua realidade. Foi mais ou menos essa linha que eu estava perguntando. Fica muito fechado, professor.
Percebe aí que quando é um, Eita, percebe aí que parece que o paciente dificulta a situação? né? Eu digo, não, realmente. Aí, vou dizer assim, não sei se eu agi certo, né? Mas que tentei fazer uma pergunta mais ampla para tentar começar a puxar um pouco da situação do paciente, né? Para dali começar a funilar, né? Não sei se a linha seria mais ou menos essa. É Então, nesse sentido que eu digo, é nesse sentido que eu digo que muitas vezes você vai precisar chegar com ele e dizer assim, ó, não sabe, então vamos descobrir juntos o que está acontecendo? É esse teu ânimo de querer descobrir junto com ele é que vai fazer a emoção dele começar a falar, parece um negócio presta. Entendeu, Márcio? entendi, entendi. Eu vi alguém levantar a mão aí, Foi acho que o Opélio que eu via na música. Obélio. Obélio, qual seria a dúvida? Fechar o microfone. Obélio está na sala. Acho que ele desistiu da pergunta e esqueceu. Vamos lá, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida? Mari? Pessoal, eu não estou conseguindo ouvir direito, tá? Estou chegando para a faculdade aí, não estou ouvindo direito, só não estou interagindo, mas eu estou acompanhando, tá bom? Tá bom. Qualquer coisa, depois você revisa lá, acredito que vai ficar gravado. Aí você dá uma Tá. revisada para que a gente Mas eu estou possa. acompanhando. Olha aí, colega. Isso aqui é vontade de estudar, ó. Ela está indo para a faculdade, mas está acompanhando a aula aqui, tá? Pessoal, alguém tem alguma dúvida que a gente possa esclarecer na questão da oratória psicanalítica? Então, professor, seguindo o exemplo que você deu aí do paciente, ele tem dificuldade em se abrir. Então, a melhor tática seria essa mesmo que eu trouxe de tentar descobrir com ele como falou, descobrir a jornada, né? Vamos descobrir juntos. Quais seriam outras abordagens que a gente poderia adotar, além dessa da questão da descoberta, né? É bom a Às gente ter o vezes, repertório, né? Além dessa sim. estratégia que você deu pra a gente também saber Márcio, algumas repete aqui. outras, né? Na troca de áudio eu perdi um pouquinho. Volta aí. Volta aí a tua colocação. Não, você trouxe um exemplo do paciente, como na simulação, né? A questão da dificuldade para se abrir, né? E aí você trouxe o exemplo, vamos descobrir juntos o problema que ele tem. Aí eu estava perguntando no sentido de outras abordagens além dessa, né? Que é bom a gente ampliar o repertório, né? Sim, Pra, sim, do, tem várias abordagens dependendo da situação. Mas uma coisa bem importante é você perceber de cara como que é o ritmo desse teu paciente. Por exemplo, essa abordagem eu usei com um adolescente, né? Eu não sou muito de atender adolescente, mas eu houve algumas situações e esse adolescente chegou, a mãe entrou em contato comigo, agendou e ele chegou no horário, bonitinho, e aí sentou lá e aí eu disse para ele, e aí, vamos começar? Ele disse, vamos. Aí eu perguntei dele, o que está acontecendo? Aí ele olhou para mim e disse assim, eu não sei, o que você veio fazer hoje aqui? Aí ele olhou para mim e disse, não sei, a mamãe disse para eu vir, eu vim. Aí eu peguei o gancho que ele estava bem responsivo, então vamos entender juntos o que está acontecendo? Aí ele disse, vamos. Me fala um pouco mais de você. É o ponto inicial, certo? Mas eu tive um outro paciente, inclusive também era adolescente, e esse já chegou um pouco mais introvertido. Então ele já só olhava para baixo. Então eu comecei contando para ele uma história ilustrativa, né? É, uma história que fala sobre alguém que tem um sentimento e que ele não sabe como expressar esse sentimento. E aí ele ficou olhando,
E aí a gente começa a observar o contexto que trouxe esse paciente. Por exemplo, quem trouxe ele foi a mãe dele. Então, eu não dei tempo dela falar para mim alguma coisa. Eu esperei para ouvir dele. Então, eu disse: sua mãe te trouxe, ela é legal? Aí ele já começou a se desarmar. Então, o que vai descrever o contexto que você vai utilizar, o repertório que você vai utilizar, é a observação do teu paciente, certo? O comportamento dele, o que ele gesticula, o que ele expressa, o que ele traz consigo. Teve uma paciente que chegou, até porque, até porque cada paciente traz consigo uma situação. E essa paciente chegou com a questão da ansiedade, ela chegou e ela sentou e ela disse: eu não sei o que falar. E aí eu disse para ela: respire fundo, ensinei ela aquela técnica de respiração, e ela respirou, e quando ela terminou de respirar, ela já desabou no choro. O choro já é um ótimo sinal. E aí, depois do choro, ela começou a falar. No caso dela, ela tinha sido demitida de um trabalho que ela trabalhou 5 anos, começou junto com a empresa desde o começo, ajudou em tudo e do nada foi demitida. Aquilo gerou uma confusão mental, gerou uma ansiedade, uma raiva, um instinto de vingança, mas ali ela começou a expor a situação dela. Então, o ideal é observe o comportamento desse analisado para você poder entender o gancho que você vai utilizar naquela situação. Cada situação é uma situação. E aí você vai vivenciando e aprendendo com cada situação. Eu tive uma paciente, uma crise de ansiedade muito grande, e ela já chegou, sentou, e aí ela começou a tentar falar, mas já começou a chorar. Deixei ela chorar, ensinei ela a respirar, e aí ela começou a fluir o que ela precisava falar. Então, é sempre parte desse ponto. Márcio, o teu paciente chegou, tu observa como ele senta. De ideal, já observa como ele entra dentro do teu set analítico. Se for presencial, tu já observa desde como ele entra. Já observa na caminhada dele as dores que ele já vem carregando. Eu tive esse paciente, eu contei há pouco sobre a recepcionista que quis abraçar ele. Ele trazia uma angústia tão grande, uma inferioridade tão grande, que até a forma dele falar era pesada. E aí, quando eu perguntei dele sobre o que ele queria falar, ele procurou, e aí ele disse que ele não tinha do que falar. Na verdade, tinha. Aí é que o analista precisa ser observador. Eu percebi que ele tinha muito para falar, só que ele não queria falar. E aí depois ele disse: se eu for lhe contar a minha história, eu vou reviver toda a minha dor. E eu não quero viver essa dor de novo. E aí eu fui explicar para ele. Você entende que se hoje você tiver um ferimento e for no hospital, a primeira coisa que o médico vai fazer é abrir esse ferimento e limpar para que não haja infecção. Da mesma forma, é que você vai abrir aqui e nós vamos lhe ajudar a fazer essa limpeza dentro de você. Então, a forma, a abordagem, nem nós dissemos no contexto, não é algo preparado porque você não sabe com o que você vai lidar ali. Mas ali, conforme a tua observação, conforme aquilo que é liberado para você, porque uma palavra do teu analisado já traz muito para você. Porque essa palavra ela não traz só uma palavra, ela traz a linguagem falada, mas ela traz a linguagem não falada também. Deixa eu virar aqui. Então, ela traz a linguagem falada. Agora que eu notei, estou aparecendo para vocês, então? Agora sim. Tá no escuro para vocês, não, ninguém fala nada, gente. Então, a observação aqui, ó, desse contexto já vai te trazer bastante informação.
tá? Principalmente isso aqui, ó, gente. Observem isso aqui, ó. Os olhos são a janela da alma, certo? Então, primeira coisa, você como analista vai olhar direto nos olhos. Nem sempre o teu analisado vai te olhar nos olhos, porque às vezes ele já traz consigo a vergonha, a culpa, a dor, às vezes ele já traz consigo a inferioridade. Então nem sempre ele vai te olhar nos olhos, mas você vai olhar nos olhos. Esses olhos já vão começar a te revelar. Por exemplo, ontem a minha paciente entrou, era online, quando eu vi a imagem dela, eu ainda fiz assim, ó. Por quê? Ela estava sorrindo. Ela disse que bom que nós começamos hoje, mas os olhos dela não estavam me dizendo felicidade. Os olhos dela estavam me dizendo tristeza. Então, o que que aconteceu essa semana? Entendeu? Então, o teu gancho é sempre você olhar para essa pessoa e procurar entender ali o que está acontecendo. E esse primeiro o que é para você. O que, e aí você vai puxar dessa pessoa de uma forma, é, colocando a tua oratória, colocando a forma para que ela possa te dar esse feedback, certo? Obrigado, Mais professor. dúvidas? Cadê o Valdemir? Acho que hoje ele está só ouvindo. Pessoal, o legal da nossa aula, pelo menos para mim, é poder ter essa comunicação no final da história, tá? O conteúdo teórico ele é bom, ele é maravilhoso, porém esse conteúdo aqui, essa associação do conteúdo, ela é muito importante, principalmente quando você que está estudando tem essa oportunidade de perguntar, de ouvir, de interagir, tá? Ou seja, a aula de vocês é ao vivo, é como se estivéssemos numa sala de aula, então o ideal é que a gente possa olhar isso no exercício da docência, eu me formei em 1900 em bolinhas, em magistério, e numa turma que eu dava aula aqui na nossa cidade, no estado, 40 alunos. Então, sempre na minha aula eu fazia questão de olhar cada um, de procurar entender a história de cada um. Isso eu não tinha feito a psicanálise ainda, de entender a história de cada um. E às vezes na sala de aula, que era educação primária, havia alunos que vinham para a escola porque precisavam se alimentar, e em casa eles sabiam que não tinham. Então, outros vinham para a escola porque era um momento de descontração que eles tinham, porque em casa já tinha uma situação bem complexa e complicada. Chegou ao ponto que, numa escola que eu atuei, um aluno me procurou e disse assim: o senhor não quer vir conhecer onde eu moro? Eu achei estranha a pergunta dele. Eu disse: mas por quê? Tu mora onde? Ele disse assim: ah, eu moro na aldeia. Aí eu disse, mas aldeia de índio? Aí ele disse, não, a aldeia é um local onde eles adotam as crianças, cuidam delas, tem uma mãe social e cada um tem a sua casa. E aí a gente estuda normalmente e tem esse acompanhamento. Agora eu quero conhecer. Ou seja, ele me levou a conhecer um outro ambiente que eu não conhecia deles. Até então, pelo falar, eu imaginei que eram crianças órfãs. E aí ele foi me explicar, não, a gente tem a mãe biológica. Só que aqui eles adotam a gente para nos ajudar. A mãe biológica não tem recurso, não tem condições e a gente fica aqui. Ah, entendi. Então, observar o contexto da história é muito importante. E essa participação aqui da aula é muito, muito, muito importante. Tá? Aproveitar de tirar dúvidas, né? Ouvir um pouco de experiências e também aprender e colocar essas situações. O bom é que a gente tem o Márcio aí, que o Márcio tem um bom desprendimento de falar. Acredito que no exercício da psicanálise vai dar bom. Professor, só mais mais uma curiosidade da pergunta. Então, esse olhar que você está falando, isso realmente só vai ser treinado é, com o tempo, né? É com a prática que a gente vai percebendo, a gente vai começando a Sim. identificar, mas
A gente está começando. Quais são os meios que a gente pode já ir estudando, se preparando desde agora, né? Para quando chegar a hora de a gente começar a atender, a gente está um pouco O que, mais que eu recomendo? seguro, né? Para Você diz fazer. assim, para absorver mais, né? O que, que eu recomendo para vocês? Deixa eu ver aqui que eu não posso fazer comercial. Mas está na cidade, acredito que na cidade vocês devem estar, tá o filme Uma Nova História, você já ouviu falar? Está Não. nos cinemas do Brasil. No filme, é uma psicanalista que atende, e ela atende três situações bem interessantes. Mas fora isso, tem a série que eu comentei com vocês, que é a Sessão de Terapia, é uma série brasileira, inclusive traz Celton Mello, Rodrigo, não sei se é o nome do homem, mas ela coloca de uma forma bem, como é que eu posso dizer, bem ao pé da letra o comportamento do terapeuta. E tem outras séries que vocês podem acompanhar aí que tem essa vivência, tá? Tem essa vivência de atendimento. Fora isso, desculpa, fora isso, vocês vão ver aí ainda nas outras matérias, acredito eu que vai ter os estudos de caso, vai ter a questão do estágio, né, da supervisão. Então, tudo isso aí vocês vão estar aprendendo. Eu lembro que na minha formação, vez ou outra, os professores colocavam algum caso, né? E isso é muito importante mesmo. Mas aproveitando, Márcio, me diz, você já passou por alguma terapia? E aí, psicanálise não, mas eu já fiz acompanhamento com psicólogo e com psiquiatra. Já precisei. Psiquiatra, E psicólogo. certo, o Inclusive, faço psicólogo, acompanhamento com psicólogo no momento. certo. Mas aí o psicólogo ele trata no TCC. O que eu estou acompanhando agora é isso. É, geralmente na psicologia eles atuam mais pela área do TCC. Tem alguns que trabalham com a psicanálise, mas não são todos. Mas é interessante de se observar que, mesmo dentro do TCC, eu não sei como trabalha o teu profissional, mas a forma como ele te aborda já é algo para você colher, para você de alguma forma, tá bom? Por exemplo, vou falar da minha experiência, que eu não vou citar nome. Quando precisei de terapia, eu fui com uma terapeuta, uma psicóloga, e a abordagem dela era TCC, mas na época eu não tinha formação, né? Eu passei uma situação bem complicada e eu procurei, me recomendaram e eu fui. Mas hoje, observando o que aconteceu na minha terapia, eu acho que eu atendi mais ela do que ela me atendeu. Porque quando eu estava na terapia, ela começava a expor as situações dela, sabe? E aí chegou uma sessão que ela falou mais do que eu. Então foi uma situação que eu vivenciei, serviu para mim, serviu, porque depois eu analisando, eu entendi o que eu não devo fazer dentro do set analítico. Então, de alguma forma, serviu. Mas a abordagem, eu acredito assim, ela depende muito da sua observação. Então, como você já traz consigo uma experiência pessoal, então a gente vai tratar como na empatia. Eu vou me colocar no lugar do meu analisado. E se fosse eu sendo analisado, como eu gostaria que o terapeuta interagisse comigo? Esse é um ponto bem interessante. Como eu gostaria que o meu terapeuta interagisse comigo? Por quê? Tem aquelas pessoas, eu até dizia quando eu estava em formação, que eu queria ser um terapeuta de choque. Né? Tem essa série também, Terapia de Choque com o Charlie Sheen. Ela é bem cômica, mas tem alguns pontos bem importantes. Sendo que o Charlie Sheen, nessa série, ele faz mais terapia de grupo. Tá? Ele é o terapeuta, mas quem é mais trabalhado é ele do que os pacientes dele. Então, como eu gostaria que o meu terapeuta interagisse comigo? Eu preciso ter isso na minha mente.
Então, entendendo o tipo de pessoa que está comigo, eu sei se eu posso ser um pouco mais enérgico, se eu tenho que ser um pouco mais enérgico, ou se eu tenho que ser um pouco mais acolhedor para chegar na ferida. Eu fiz uma entrevista com um paciente esses dias e ele falou para mim que ele passou com um psicólogo. Só que ele disse que o psicólogo começou logo de cara a dar recomendações do que ele precisava fazer. E ele precisa fazer? Precisa. Ele precisa. Só que, de cara, ele não conseguiu aceitar isso. Então, o que ele disse para mim? Ele disse: Olha, eu sei que eu preciso fazer uma atividade física, sei, mas eu não estou tendo ânimo nem para levantar da cama, eu vou ter para fazer atividade física. Entendeu? Então, eu preciso entender que há casos que eu preciso, primeiramente, acolher, trazer essa pessoa, digamos assim, a um fôlego de vida, aí sim eu vou introduzir a ele uma atividade física ou alguma outra questão, entendeu? Porque no momento que ele está ali, se sentindo já sufocado, angustiado, preso, se eu começar a falar que ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não olha mais para mim, não, entendeu? Então, eu preciso ter essa empatia de entender como eu vou trabalhar aqui de uma forma mais enérgica, de uma forma mais acolhedora. Já começo a traçar, a partir dessa entrevista, já sei que o meu paciente ainda precisa ser trabalhado nessa área, então eu vou trabalhar primeiro aqui, para depois seguir ponto a ponto. Tá? No meu caso, eu desenvolvi um método que, graças a Deus, tem dado certo, e eu trabalho com 4 pilares. Então, primeiro pilar que a gente trabalha, quem sou eu? Independente da situação dele, é depressão, é isso, é aquilo. Eu vou trabalhar primeiro quem ele é. Eu preciso que essa pessoa enxergue dentro do contexto quem ele é. Enxergue quem é a criança interior dele, enxergue quais são as qualidades, quais são os defeitos e o que ele consegue fazer. Depois disso é que a gente vai continuar trabalhando as demais questões. Mas o ponto crucial é ele entender esse ponto. Então, nesse ponto, a gente vai trabalhar o acolhimento, a gente ir trabalhando ele, levando ele aos poucos a entender que há necessidade de uma atividade física, uma necessidade de fazer umas outras atividades. Certo? Tá, professor, obrigado. Você me deixou Mais curioso. dúvidas? E esses quatro pilares aí, pode dar uma pesquisa pra Hã? gente? Esses 4 pilares aí. Você falou quem sou eu. Aí, aí vou dizer que nem outro, aí é questão para mais adiante a gente comentar. Pronto, pronto. Mas tá bom. Mas a primeira já deu Mas pra ajudar. tem sido assim, de um efeito muito grande, porque como eu falei, teve a paciente que chegou aqui, ela não conseguia dirigir. Na última sessão, ela já chegou dirigindo. E a gente trabalhou com ela esses pilares, entendeu? Então, fomos construindo, passo a passo, construindo e desconstruindo, porque o primeiro pilar constrói e o segundo pilar ele destrói, entendeu? Então, esse interface de construir e desconstruir, porque eu vou construir o eu, mas vou desconstruir as crenças. Vou desconstruir os medos, vou desconstruir certas questões. Então, é nesse patamar que a gente vai nessa crescente. Aí, Marcos, eu poderia te sugerir o seguinte: a gente vai aprimorando conforme a gente vai adquirindo conhecimento. E a gente vai trabalhando nisso, para que a gente possa evoluir, certo? Não havendo mais perguntas, Obrigado, professor. eu vi a outra colega aqui, eu não lembro o nome dela. Então, nós vamos encerrar por aqui a nossa próxima aula comigo, né? Comigo, se eu não me engano, só na aula 18 e 21, se não me falha a memória. Se não me engano, é isso. Até lá, aguardo vocês e espero poder estar ajudando, contribuindo com todos vocês. Um abração a todos, aquele agradecimento à AMA na pessoa do professor Manuel Reis, tem sido um parceirão, um grande amigo, e tamo junto. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos.